Tenho alegria nesta oportunidade de saudar a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por Ele ter nos concedido este momento tão agradável de estar aqui com os irmãos, com a igreja aqui neste lugar. Agradeço a confiança do nosso amado irmão dirigente desta congregação, que tem nos convidado para nesta noite estarmos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus. Eu me alegrei, irmãos, na leitura da palavra, porque Deus ainda fala conosco. Sempre quando eu recebo algum convite para trazer uma palavra para a igreja, eu gosto de orar e pedir a Deus que me dê uma palavra, porque se Deus não der, a gente não temos nada, e nós não temos nada. E eu louvo a Deus, irmão, que a palavra que Deus me deu justamente foi a palavra lida. E o mais que me alegrou ainda, irmãos, que foi até o versículo 3. E eu vou me deter só na última parte do versículo. Está até tudo marcadinho aqui, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. E hoje estamos aqui em um culto de família, o culto da família, como queira chamar. E eu quero, nesta oportunidade, as horas andam rápido, eu quero ler a última parte do versículo lido desta noite, Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Nós vamos ler para trazermos uma palavra nesta noite. Diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apenas este versículo, a parte deste versículo que queremos ler nesta noite. Meus irmãos, a palavra diz, irmãos, que a família, qual é o conceito de família? A família é uma instituição estabelecida por Deus. Foi Deus quem criou a família. Por isso mesmo que o inimigo tenta tanto destruir a família. Porque uma família destruída é uma sociedade destruída. Porque a família, como nós sabemos também, é a base da sociedade. E Deus foi quem instituiu a família. Começando lá do livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Quando Deus aqui, a palavra diz: não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem, colocou no jardim, porém Deus não se agradou em o homem estar só. Aí Deus cerrou uma das suas costelas, após fazer o homem dormir um sono muito profundo, cerrou uma das suas costelas e fez a sua companheira. E ali colocou aquele casal naquele jardim e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Foi a ordem de Deus para aquele casal. E Jesus, ensinando sobre a família, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, versículo 6, está lá registrado por Mateus. Disse Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então o homem deixa pai, deixa mãe. Eu costumava ouvir muito, irmão, meu pai dizer antigamente, mas no tempo que os pais, os avós, era muito carrasco com os filhos, quando um rapaz decidia casar, ou mesmo uma moça, naquela época, irmão, dificilmente se dormia de cama, era só de rede mesmo. E ali tinha um canto que ele dormia, e o armador dele de armar rede, uma moça. Aí quando o rapaz decidia que estava decidido para casar mesmo, aí o pai chamava ele e mandava ele olhar para os armadores. Ele disse: eu vou arrancar eles, aqui não tem mais lugar para você não, porque você está nos deixando para viver com a sua esposa. Então por isso que a palavra de deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Quando há o matrimônio, o casamento, os dois se tornam uma só carne. Por isso que Adão disse: essa será osso do meu osso, carne da minha carne, quando Deus entregou Eva como esposa para Adão, né? Então, quando se casa, serão dois numa só carne. Por isso mesmo que Jesus aqui teve a oportunidade, o privilégio de nos deixar esse ensinamento e dizendo: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Vale lembrar também, irmãos, que quando eu me caso com a minha esposa e me caso com a família da minha esposa. Porque tem gente que quer casar com a esposa, com a noiva, mas não quer casar com a família. É por isso mesmo que há tanta separação, né? Não é que a família vai se colocar, se intermeter no seu relacionamento, não, na sua vida íntima, não. Mas é que tem que ter esse casamento, tem que ter essa união, né? Porque se não tiver essa união, irmão, é difícil a convivência do casal. Aqui a Bíblia fala também, meus irmãos, sobre o assunto de família. E nós sabemos que a família tem as suas crises. E nós vamos aqui ver alguns tipos de crises que há na família. Uma das crises, irmãos, que às vezes tem dentro da família, que nós vemos na Bíblia, em muitos casos, é o ciúme ou a inveja. Isso aconteceu na Bíblia, está registrado na Bíblia no passado. Nós vamos ver essas crises havendo no meio da família, o ciúme ou a inveja. Às vezes a sogra, muitas vezes é reclamada pela nora, porque a nora diz: a senhora gosta mais daquela nora do que de mim. É assim? Ou às vezes a nora reclama: a senhora gosta mais daquela do que de mim. Então há essas crises de ciúme, há essas crises de inveja. E nós sabemos, irmãos, que o que levou Caim a matar Abel foi a inveja, foi o ciúme. Está escrito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, versículo 4, registrado lá: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim não atentou. Aí alguém pode perguntar: Deus faz acepção? Não, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não recebeu a oferta de Caim é porque ele não fez de coração. É o mesmo caso da gente vir para a igreja. Se a gente não vier de coração, se a gente não vier cultuar a Deus de coração, louvar a Deus de coração, não passa das telhas. Porque tem que ser de coração para Deus. E Caim trazia a sua oferta, mas não era de coração. Era tipo uma coisa assim forçada, fazia porque era costume fazer mesmo, era para fazer. Já Abel era diferente, Abel fazia com toda alegria. Por isso que Paulo, lá no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, prestem um culto racional a Deus. Eu rogo a vocês que prestem um culto racional a Deus. O que é um culto racional, irmãos? É um culto que você cultua a Deus com raciocínio, que você atenta para o culto a partir da primeira oração até a última, né? Você está atento ao culto. Então, meus irmãos, nós sabemos que o que levou o irmão a matar o outro, que o primeiro crime que houve na terra foi entre dois irmãos, foi o ciúme. Porque Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele não ofertava de coração. Se ele fizesse de coração, Deus tinha recebido da mesma forma que recebeu a oferta de Abel. Aí ele, com ciúme,
com inveja, matou o irmão. E essas crises, irmão, existem ainda hoje em dia. Muitas crises no meio da família. Nós temos também o caso de Jacó, da família de Jacó. Nós vemos que começou de Abraão, como lemos aqui no texto. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó. Porque Deus prometeu a Abraão que da descendência dele nasceria o filho da promessa. Aí Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó. De Jacó surge as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos surgiu dos 12 filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó foi José. E teve Jacó com Raquel, nasceu José. Então José, meus irmãos, era um jovem muito obediente ao pai. Era um filho muito obediente. E qual é o pai, irmão, que não se agrada do filho obediente? Todo pai se agrada. Agora, alguém pode dizer, mas o pai faz acepção de um com o outro. Não, o pai ama todos. Só que o filho mais obediente, irmãos, o pai se aproxima mais dele. Por quê? Porque sabe que ele é obediente, ele faz a coisa direito, ele tem responsabilidade, ele obedece as suas ordens. E o filho desobediente, o pai dá uma ordem, não faz atenção daquele pedido do pai ou daquela ordem. Mas José era diferente. E a Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja dele, porque o pai, Jacó, fez uma túnica de várias cores e deu para José. E aquela túnica de várias cores fez uma distinção de José entre os seus irmãos. Mas Jacó amava os 12 filhos que tinha. Ele amava a todos. Porém José era mais obediente. Por isso mesmo que Jacó confiava mais, se aproximava mais de José. Diz o texto que José teve um sonho. E esse sonho ele contou aos seus irmãos. Certa ocasião, os irmãos já estavam aborrecidos com ele, porque ele tinha recebido de presente uma túnica do pai. Já estavam com inveja, já estavam com ciúme. E José conta o sonho, que estava no campo atando molhos, e os molhos dos seus irmãos se curvavam diante do seu molho. E os irmãos de José dizem, porventura nós seremos os seus servos, nós te serviremos. Depois José teve outro sonho, que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam a ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó repreendeu a José, porém guardou aquilo no seu coração. Mas o ciúme dos irmãos de José era tão grande que levou a eles fazer algo realmente terrível, algo que não é aceitável. Porque a Bíblia diz que quando os seus irmãos estavam no campo, cuidando do rebanho do seu pai, mas demorava a chegar, Jacó, preocupado com os filhos, manda José procurar a notícia dos seus irmãos. E José foi. E a Bíblia diz, irmãos, que os seus irmãos tramaram e disse, agora nós vamos acabar com esse sonhador morto. Vamos saber se ele vai sonhar ainda. Vamos matar ele. Meu irmão, pelo amor de Deus. A situação, o que é que o ciúme e a inveja causam numa pessoa? Porque a inveja, irmãos, a Bíblia diz que é a podridão dos ossos. A inveja é tão terrível que coloca a maldade no coração de um irmão para matar o outro. E diz a Bíblia, irmãos, que um dos irmãos disseram, não, a gente não podemos derramar o sangue do nosso irmão, vamos colocar ele nessa cova. E colocaram José na cova. E José ali passou muitas horas naquela cova, gritando pelos seus irmãos, pedindo misericórdia para que os seus irmãos o tirassem da cova. Mas a Bíblia diz, irmãos, que de repente ali vem uma caravana de ismaelita comprando escravo para o Egito, e os irmãos pegaram José e venderam como escravo para o Egito.
Então, uma das crises que acontece na família, irmãos, é a crise do ciúme e a crise da inveja. Mas falando de filho também, porque o filho, quando é obediente ao pai, porque existe esse mandamento da Bíblia na família, Paulo nos ensina no capítulo 6, versículo 1, versículo 2, sobre a obediência que o filho deve ter aos pais, ao pai e à mãe. Aí Paulo ensina: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, irmãos, quando o filho é obediente aos pais, até a sua idade aumenta, é multiplicada na terra. A gente temos vivenciado, nós temos presenciado, irmãos, tantos jovens indo para a sepultura, tão novo, às vezes até adolescente ainda, indo para a sepultura. Muitos deles, sabe por quê? É porque não obedece o conselho do pai, porque ele está no caminho errado, está fazendo coisa errada, e o pai chega e aconselha: meu filho, saia desse caminho, isso não dá certo para você, você não está vendo o resultado aí, as pessoas morrendo, outros matando uns aos outros, sai desse caminho, isso não dá certo. E o filho não obedece. Aí amanhã ou depois a gente vê a notícia que aquela pessoa tão jovem, aquele adolescente ou aquele rapaz tão novo, morreu, mataram ele, tiraram a vida dele. Por quê? Porque ele não obedeceu o conselho dos pais. Mas quando o filho é obediente ao pai, é obediente à mãe, até os seus dias são prolongados na terra, por causa da obediência aos pais. A Bíblia também fala, irmãos, que na família, já que estamos aqui sobre o culto da família, a Bíblia também mostra que houve uma crise na família de Abraão. Já que aqui temos lido o texto do capítulo 12 de Gênesis, houve uma crise na família de Abraão entre Sara e Agar. Só que essa crise, quem criou essa crise, irmãos, foi Sara, mas ela não quis assumir a responsabilidade, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai do filho da promessa, e dele sairia o filho da promessa, que era Isaac. Mas o ser humano, irmãos, por natureza é apressado. O ser humano nunca gosta de ler o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O ser humano só gosta muito de ler o Salmo 70, apressa-te ao Senhor em meu auxílio. E Sara estava apressada, e ela tomou uma atitude errada, que trouxe uma crise tremenda dentro da sua família. Ela mandou que a sua serva Agar entrasse e tivesse relacionamento com Abraão, seu esposo, para que nascesse um filho. Só que o filho que Deus queria não era de Abraão com Agar, era de Abraão com Sara. E quando a criança nasce, é claro e evidente que quando nós somos pais, nós gostamos de mimar o filho, gostamos de pegar ele no colo, de cheirar o filho, porque isso é coisa de pai e de mãe. E Sara, quando começou a ver aquilo, começou a ter ciúme, começou a ter raiva, a ficar aborrecida, sabendo que Agar deu filho a Abraão, ela não pôde dar. Aí ela agora quer expulsar a escrava de casa, mas ela mesma é quem criou o problema. E hoje, irmãos, acontece da mesma forma. Muitas pessoas criam a situação, criam o problema e muitas vezes não querem assumir. Foi o caso de Sara. Ela criou essa crise entre ela e Agar. Essa crise de confronto, de briga. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus também ali, quando Agar foi expulsa da casa de Abraão por Sara, sua senhora,
Quando ele estava lá no deserto, Deus fala com Agar e manda ela voltar e se humilhar à sua senhora. E ela voltou. E Deus disse que daquele filho dela, de Agar, que é no caso Ismael, nasceria uma grande nação e seria muito poderosa na terra. E hoje, irmão, nós vemos países aí no Oriente Médio, poderosíssimo financeiramente, países muito ricos, muito poderosos, população grande, semente de Agar com Abraão, sendo o caso do Ismael. A origem é filho de Ismael, de Agar e com Abraão, porque é promessa de Deus, e quando Deus promete, Ele faz. Também a Bíblia fala, irmãos, da crise que houve lá no capítulo 1 de Samuel. Houve uma crise ali porque a Bíblia fala que existia um homem chamado Elcana, e Elcana tinha como esposa Ana e Penina. E Ana não podia ter filho, porque Ana era estéril. Penina tinha filho, deu filho a Elcana. E a Bíblia diz, irmãos, que apesar de Penina dar filhos a Elcana, mas a Bíblia mostra que Elcana amava mais a Ana do que a Penina. E aquilo, irmão, trouxe uma angústia muito grande para a Ana, porque hoje é diferente. Antigamente é muito diferente de hoje. Antigamente as mulheres eram doidas para ter filho. Hoje é diferente. Hoje, quando vai se casar, já se planeja. Já vai ao médico, já faz uma consulta para comprar o remédio para evitar os filhos, porque não quer ter filho. Antigamente era diferente, a mulher queria ter filho, porque uma mulher que não tinha filho, irmãos, era considerado como uma maldição. Antigamente era assim, a mulher que não tinha filho. E a Ana era muito angustiada, porque Penina dava filho a Elcana e ela não podia dar. E a Bíblia diz que ela foi ao templo e fez um voto a Deus, que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria a ele para servir a ele todos os dias da sua vida. E Ana fez aquele voto a Deus, e Deus abriu a madre de Ana. E quando chegou o tempo determinado, Ana teve um filho e colocou o seu nome de Samuel. Samuel foi um grande profeta, um grande homem de Deus na Bíblia. Mas aqui, irmãos, eu quero mostrar algumas armas, porque eu sei que toda família tem isso, irmãos. Tem crise. Na minha tem, na sua tem. Porque o pastor, essa semana, fazendo um casamento, ele disse uma coisa que a gente costuma dizer sempre nos casamentos, né? Não existe, irmão, casal que aqui e acolá não se arranhe. Acontece essas coisas, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos procurando a cada dia nos aperfeiçoar na presença de Deus. Mas o casamento, irmãos, não é só flores, não. No casamento temos espinhos também. E a gente tem que saber contornar as flores e os espinhos. Porque quando é só flor, é bênção, glória. Mas quando vem a dificuldade, irmãos, aí nós temos que saber administrar a dificuldade também no casamento. E nós vamos aqui mostrar algumas armas, irmãos, para nós sabermos usá-las na crise entre a família, entre o esposo e a esposa, entre os filhos, entre o pai e o filho e o pai, porque tem essas coisas, existem essas coisas. E uma das primeiras armas, irmãos, a primeira arma que pode existir para nós vencer esse tipo de crise que há na família, hoje, como teve na família dos homens de Deus do passado, das mulheres de Deus do passado, a primeira arma é a oração. Nós temos que orar. Orarmos a partir do momento que a gente resolver se casar, o rapaz e a moça. Começar a orar para Deus dar a direção, a sabedoria para viver a dois, para convivência dois. Porque quando está solteiro, está sob a tutela do pai, da mãe, os cuidados do pai, da mãe. Às vezes o rapaz já tem tudo nas mãos,
a mãe já faz a comida. Tem dessas até, irmão, que até bota mau costume no filho, já coloca até no prato, entrega até na mão. Isso é um erro, irmão. A gente tem que deixar o nosso filho andar só. Se a gente for fazer tudo, tá nas mãos dele, nós estamos fazendo errado. Nós estamos ensinando errado os nossos filhos. Nós temos que amar os nossos filhos, temos que zelar dos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, mas temos também que procurar fazer com que eles aprendam a andar só. Aprendam a chegar e colocar comida no prato. E muitas vezes até preciso você também ensinar também. Muitas vezes, quando a mãe não pode, está ocupada, está doente, ele vai lá na pilha e lava o prato dele, enxuga e guarda. É assim que se deve fazer com nossos filhos, ensinar os nossos filhos. Eu louvo a Deus, irmãos, digo isso para a glória de Deus, que eu tenho 3 filhos, mas todos 3, irmãos, eu digo isso e garanto que tem mulher por aí afora que não faz uma comida melhor do que eles fazem. Todos cozinham bem, todos arrumam a casa sem nenhum problema, porque isso não tem problema nenhum. Está entendendo? Porque tem pessoas que por ser homem acham que não pode fazer isso. Não tem nada a ver, irmão, isso aí. Não tem nada a ver não. Se você for para fora, morar só, você vai fazer com que a sua casa vire um chiqueiro? Podre, suja? Não, você vai ter que fazer. Você vai varrer a sua casa, vai limpar, vai lavar a louça. Não existe problema nenhum nisso, irmão. Até porque casamento é parceria, viu? Casamento é uma parceria. 50% do homem, 50% da mulher. Quando a sua esposa não puder fazer, você chegue lá e faça. Você não ama ela? Quem ama, cuida. Viu? Então você vai lá e faça a comida se necessário. Se for preciso, lava a louça. Se for preciso, varra a casa. Por quê? Porque isso aí não tem nenhum problema nisso. Você está ajudando a sua esposa porque você ama a sua esposa. E aqui, irmãos, a primeira arma é a oração. Nós temos que estar em constante oração para vencermos as crises. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Então a primeira arma é a oração. Vem a dificuldade no meio da família, o filho está dando trabalho, o filho não quer vir para a igreja. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar ele debaixo do nosso joelho. Porque o que a oração não fizer, nada faz, irmãos. A oração tem poder para fazer todas as coisas. Aleluia. Jesus é o maior exemplo. Jesus só venceu a batalha porque orou. Jesus deu exemplo para a igreja, irmão. Jesus passava de noites e noites orando para ser vitorioso, porque a batalha que Jesus enfrentou não foi pequena, não foi grande. Nós não tínhamos condição de passar pelo que Jesus passou. Mas sabe por que ele venceu, meus amados? É porque ele orou. Capítulo 4, versículo 4 de Mateus diz que ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Irmão, você já pensou 40 dias? É 1 mês e 10 dias. Orando e jejuando. Para quê, irmão? Para vencer a batalha que vinha na frente. Jesus sabia o que ia passar. Jesus sabia o momento difícil que ele ia atravessar. Por isso que ele orou e nos deu o exemplo de oração. Então, irmãos, a primeira arma é a oração. Segunda arma, para a gente vencer as dificuldades, as crises que nós passamos na família, é a palavra de Deus. Vamos se apegar, irmão, com a palavra. Ouviu a palavra na igreja sobre ensinamento sobre família? Vamos praticar a palavra? Porque Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 24: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, comparar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha.
Então, meus irmãos, quando nós estivermos na igreja, que Deus usar o pregador, que Deus usar o pastor para nos ensinar a palavra de Deus, que seja qualquer assunto que seja, mas vamos falar no caso da família, que nos ensina como é para nós fazer, nós temos que fazer, irmãos, conforme a palavra ensina. Por quê? Porque assim fazendo, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Esse prédio aqui, quando ele foi construído, os irmãos que o fizeram, primeiro cavaram o alicerce. Depois fizeram o alicerce bem feito, para depois levantar as paredes. Se os irmãos que fizeram, que construíram aqui, não tivessem feito o alicerce, ele não tinha nem ido ao meio da parede, tinha caído. Por quê? Porque não tinha sustentação. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Nós temos que guardar a palavra, porque a palavra, ela nos sustenta, a palavra é alicerce, a palavra é rocha. E nós, obedecendo a palavra, nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Vamos aqui à frente, as horas já se foram, mas eu quero aqui bem rapidinho concluir esta palavra. O que representa cada membro da família? Irmão, cada membro da família representa algo interessante. O esposo é o chefe da casa. Está escrito na Bíblia. Jesus dizendo lá em Efésios 5:23. Ele é o chefe da casa e é o sacerdote do lar. Paulo escreve: porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Irmão, uma casa, não é que as irmãs não tenham merecimento, não é isso que eu quero dizer, as irmãs não tenham, mas é Deus que deixou isso aqui. Se alguém não gostar, vai brigar com Deus, vai reclamar a Deus, mas a autoridade do lar Deus deu ao homem, porque o homem é a cabeça da casa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas uma casa, irmão, que a mulher quem manda, o negócio não anda meio desarrumado. O negócio é meio desarrumado. Porque a autoridade, pode até que tenha alguma por aí que seja melhor administrador do que o homem. Mas em termos de autoridade dada por Deus, irmão, essa autoridade foi dada para o homem. O homem é a cabeça da casa, é a cabeça da mulher, é o sacerdote no lar. E por ele, ou é por ele que tudo começa. É pelo homem que tudo começa. Até porque foi primeiro feito o homem para depois ser feita a mulher. Se o homem não ocupar esse lugar de chefe da casa, não há perspectiva das coisas correrem bem. Ah não, irmãos. Porque o homem é o cabeça da casa, né? Temos aí, irmãos, história que a gente ouve falar, que eu quero aqui só dar uma pinceladazinha, irmãos. A questão do ciúme, que isso tem destruído muitos casais. O marido, tanto como a mulher, ele tem que ter o ciúme, mas aquele ciúme de cuidado. Não é aquele ciúme doentio, porque o ciúme doentio é aquele que causa separação. Tem um por aí afora, irmão, que tem tanto ciúme da mulher, que quando sai de casa vai pro terreiro. Passa a vassoura no terreiro todinho. Aí quando chega vai olhar se alguém andou lá na casa dele. Mas que isso, irmãos? Porque eu tenho que confiar na minha esposa, assim como ela tem que confiar em mim. Não tem esposa, irmão, que segure um homem se ele quiser fazer as coisas erradas. Como também não tem mulher também, no caso. Então, nós temos, irmão, que confiar nas nossas esposas. Não com esse ciúme que muitos tem por aí, que está até separado hoje. Não vive mais maritalmente junto, por quê? Porque esse ciúme doentio causou a separação do casal. Então o esposo representa o chefe da casa, o sacerdote da casa, e a esposa representa o quê? A esposa, irmão, representa uma videira frutífera aos lados da sua casa. A esposa, irmão, é uma videira frutífera. Conforme o Salmo 128,
versículo 3. Lá em Provérbios 32, 10 ao 31, Salomão escreve e diz assim: a mulher virtuosa é a alegria da casa. A mulher, por ser o vaso mais frágil, precisa do apoio do esposo. Irmãos, quando a mulher é virtuosa, quando a mulher tem sabedoria, ela é a alegria da casa, irmão. Às vezes chega um problema ali, uma confusão, e ela tendo sabedoria, irmão, ela sabe amenizar. Ela é uma pacificadora. Jesus, falando no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados pacificadores. Então a mulher virtuosa é essa, irmão, que pacifica. Vem a confusão, o pai briga com o filho, ela chega: meu filho, não faça isso, homem, tenha calma, vamos conversar com calma. Por quê? Porque ela é uma mulher sábia, é uma mulher virtuosa. Então a mulher, irmãos, é uma videira frutífera ao lado da sua casa. E como a mulher é um vaso frágil, porque a mulher, irmão, é um vaso frágil. Muitas vezes a gente diz coisas que magoam nossas esposas, e a gente tem que reconhecer e ir lá e pedir perdão. A gente tem que chegar lá: minha filha, me perdoe porque eu estava nervoso, eu disse aquela palavra com você, me perdoe. Pronto. O esposo tem que ser assim, irmãos. Se não for assim, irmão, o casamento não anda não. Por quê? Porque você não está fazendo conforme a palavra que Deus nos ensina. Tem que haver, tem que ceder, tanto o esposo como a esposa, né? Falando agora de esposa, que é um vaso mais frágil, e o esposo tem que amá-la, tem que cuidar dela, tem que zelar dela. Agora os filhos, o que representam? Os filhos são como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Então os filhos é plantas de oliveira à roda da mesa, né? Conforme o Salmo 128, versículo e número 3. Irmãos, os filhos, interessante isso aqui que eu vou falar. Os filhos são a esperança do amanhã. Por isso que nós temos que criar os nossos filhos na igreja, ensinando a palavra de Deus. Aquele que não quiser vir, aí nós temos que colocar ele debaixo do joelho. É como o irmão aqui já falou: não adianta forçar, irmão, porque ninguém vai conseguir levar ninguém para o céu à força. O céu, a Bíblia diz, é de livre, espontânea vontade servir a Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, para os nossos filhos, se porventura houver, que não está na igreja, que está afastado, que não é crente, o nosso dever como pai, como mãe, é orar pelos nossos filhos. Senhor, salva o meu filho. Traga o meu filho para a igreja. Ore. E quando você tiver a oportunidade, sentado com ele, converse calmamente, fale de Jesus para ele, convide ele para a igreja, faça isso. Só nunca force, porque não adianta. Não adianta forçar, porque isso não funciona. Então os filhos é a esperança da família, é a esperança da igreja. Por que a esperança da igreja, irmão? Porque nós vamos passar, e os nossos filhos é quem vão assumir o nosso lugar. Aí se não tivesse os filhos, irmão, quem é assumir o nosso lugar? Quem seria? Porque ninguém, né? Porque os velhos já estão passando. Então os filhos é a esperança da igreja do futuro, do amanhã. É o nosso filho. Também da sociedade, porque nós temos que criar os nossos filhos na palavra, ensinando a palavra de Deus, dando exemplo, porque nós temos que dar exemplo. Não adianta eu, como pai, cobrar uma coisa ao meu filho se eu não estou vivendo aquilo. Não adianta, isso é hipocrisia. Então eu tenho que viver a palavra e passar a palavra para meu filho, para que ele seja um cidadão de bem. E sendo um cidadão de bem, uma pessoa equilibrada, nós teremos futuramente, amanhã ou depois, uma sociedade equilibrada. Por quê? Porque os filhos são equilibrados, são ensinados na palavra de Deus. Mas para isso é preciso que eles aprendam com os mais velhos, ou seja, com os pais. Os nossos filhos, irmãos, se inspiram em nós. Uma vez, um pastor chegou na casa de um casal, de um irmão, e esse irmão, ele gostava muito de falar de pastor. Quando chegava no culto, dizia: aquele pastor tem duas caras. Aquele pastor tem duas caras. E a criancinha pequenininha, irmão, escutando aquela conversa, né?
Aí um dia o pastor chegou lá, aí o irmão, quando viu o pastor, pastor, que alegria. O cara, quando é falso, é assim, né? Por trás é falando, na frente é por fingimento. Pastor, que honra o senhor estar na minha casa. Entra, pastor, quer um copo d'água, quer tomar alguma coisa? Aí o pastor disse, irmão, eu aceito um copo d'água. Aí o irmão foi buscar água para o pastor. Aí o pastor sentado, aí o bichinho lá olhava para o pastor de um lado, do outro, do rosto. E o pastor olhando aquilo, aí ficou inquieto e disse, meu filho, o que é que você está olhando tanto para mim? É não, pastor, é porque pai, quando chega do culto, aí ele disse que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Que exemplo o pai desse tem para o filho? O pai tem que ser um bom exemplo para os filhos, irmãos. Porque se o pai for falador, o filho também vai ser falador, irmão. Vai aprender com o pai, a não ser uma coisa mesmo de Deus, que ele seja separado, mas a tendência é imitar o pai. Então nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Então diz aqui, irmãos, é por isso que o salmista os compara como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Ou seja, na presença dos pais, convivendo com os pais, valorizando os pais, aprendendo com os pais. Tudo isso, o filho está à roda da mesa, aprendendo com a gente, convivendo com a gente e valorizando a gente. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, está escrito: ensinarás os teus filhos a sentar em tua casa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Então esse é o dever dos pais, irmãos. É ensinar os nossos filhos a sentar em casa, muitas vezes é necessário você se assentar juntamente com os seus filhos, ensinar a palavra de Deus para ele, dar uma orientação sobre algum problema, andando com ele pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Esse é o dever, esse é o papel do pai e da mãe. Então, irmãos, nessa noite estamos aqui em culto de família. Louvamos a Deus por tudo, por esta oportunidade, que possamos cada dia continuarmos, irmãos, sendo famílias de Deus, né? Famílias abençoadas, porque nós somos abençoados. Nós somos um povo abençoado, porque quem obedece a Deus é abençoado. Deus promete para os obedientes: aonde pisar a planta do pé, eu vou te abençoar. Então nós somos um povo abençoado, somos famílias abençoadas. Então que Deus continue abençoando a toda a igreja aqui na Vila Ceará, ao nosso amado irmão dirigente, a sua esposa e a todos, enfim, que estão nesta noite aqui neste lugar, para que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre cada vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade a Deus primeiramente e ao nosso amado irmão, que nos confiou nesta noite estar aqui trazendo esta palavra. Que os irmãos continuem orando por nós, e nós iremos orar pelos irmãos, viu? Em nome de Jesus. E vamos continuar, porque orar nós já oramos, né? Quando estamos orando, apresentamos os irmãos. Quando colocamos o nome, Vila tal, mas dizemos assim: Deus abençoe os irmãos da Serra do Mel. Então os irmãos estão incluídos nas nossas orações. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Amém. Amém, irmãos, amém. Graças a Deus por esta palavra. Os irmãos acreditem.